perguntas que eu recebo aqui no canal. Eu já tenho vários vídeos falando sobre acordar às 3 da manhã, às 5 da manhã, mas as pessoas estão sempre me perguntando, porque isso é algo muito frequente, as pessoas acordarem nesse período entre 3 e 5 da manhã, e eu sei que nem sempre isso é algo biológico, isso pode estar ligado a outras coisas, e nós vamos falar sobre isso. E se isso tem acontecido com você, de você acordar frequentemente nesse horário, eu quero que você entenda que Jesus orava muito na madrugada. Eu quero que você entenda que existem passagens na Bíblia que falam sobre a oração na madrugada. Eu creio que se você foi desperto, e não é um problema de saúde, e não é um problema biológico, isso pode ser algo espiritual. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Não se trata de um assunto místico, não tem nada a ver sobre misticismo aqui nesse vídeo. É realidade, é algo que as pessoas elas enfrentam esse tipo de situação e elas têm que aprender a lidar. Então, o que Deus quer dizer com isso para você? Porque se isso está acontecendo de forma frequente, isso tem um porquê. Porque há pessoas que dormem a noite inteira, né? Mas existem alguns períodos na vida de uma pessoa que ela acorda em horários específicos da madrugada, e isso frequentemente. Então, enquanto alguns pensam que isso não tem nada a ver, eu posso afirmar para você que existe algo aí sim. Entenda, há quem chame isso de insônia, e outros dizem que é apenas o corpo cansado demais para relaxar de uma vez. Se você acordou nesse intervalo com frequência, talvez não seja apenas um distúrbio do sono, mas seja algo espiritual. E nós vamos falar disso hoje. E eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque no final eu quero fazer uma oração por você. Inclusive a oração que eu vou fazer hoje é para aquelas pessoas que têm enfrentado perturbações à noite. Então eu vou fazer uma oração aqui no final, repreendendo toda a perturbação, toda a opressão, tudo aquilo que não deixa você dormir à noite, certo? Porque se for algo ruim, nós vamos orar e isso aí vai cair por terra. Agora, se for Deus que está acordando você na madrugada, se for Deus, meu irmão, minha irmã, que está acordando você na madrugada, então existe um propósito maior aí. Tá? Então no final eu vou fazer uma oração, vou repreender toda a perturbação, eu vou orar para que o Senhor leve embora a insônia, certo? Para você ter uma noite reparadora, você ter uma noite tranquila de sono. Mas eu quero que você compreenda que se você continuar, mesmo depois da oração, e você continuar acordando várias vezes, não é um problema físico, então talvez você tenha que fazer alguma coisa que eu vou falar hoje aqui, certo? Muito bem. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que é Lamentações 2,19. Olha o que a Bíblia diz. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. O que o profeta Jeremias estava falando aqui é que muitas vezes nós temos que nos levantar na madrugada para interceder pelas pessoas que a gente ama, interceder pelos nossos filhos, interceder pelo nosso cônjuge, interceder até pela nossa vida. E um detalhe, às vezes não é ansiedade, como eu disse, às vezes é luta espiritual mesmo. Ou seja, o espírito inquieto, você tem que entender isso, o espírito inquieto é sinal de que alguma coisa está fora do lugar. E muitas vezes nós acordamos à noite, no meio da madrugada, e nós acordamos preocupados, nervosos, ou tivemos um pesadelo, um sonho ruim. Você vai ter que aprender o caminho da oração. Então eu vou lhe aconselhar, quando isso acontecer, a você levantar da sua cama e ir para um lugar silencioso,
e ali você começar a orar a Deus e interceder. Eu creio que esse é das primeiras coisas que significa isso. A tua família está precisando de oração. Você pode estar precisando de oração. E você vai se colocar como intercessor se você acordar na madrugada. Você vai se colocar como intercessor e você vai começar a orar, apresentando teus filhos a Deus, apresentando as reuniões que você tem em algumas horas, apresentando a Deus o teu percurso para o trabalho, o percurso dos teus filhos para a escola ou para a faculdade. Enfim, você vai se colocar como um intercessor em favor da tua família. Agora, vamos para o outro texto, Lucas 6,12. Olha o que está escrito aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Por que Jesus, mesmo depois de um dia cansativo, mesmo tendo trabalhado muito e que merecia ter uma noite de refrigério, uma noite de reparo, Jesus decidiu ficar a noite inteira orando. E um detalhe, esse não é o único episódio que Jesus fez isso de orar na madrugada. A Bíblia relata vários episódios de Jesus orando na madrugada. Então nós vemos que o Senhor Jesus tinha o hábito de orar na madrugada. A Bíblia diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então muitas vezes, sabe, você não está conseguindo dormir, você está acordando com frequência, já é 3, 4 dias seguidos, várias vezes no mês você acordou, porque Deus está querendo falar contigo. Até porque, tem uma frase até que eu escrevi aqui, não ignore os momentos de silêncio, eles geralmente contêm respostas que o barulho da vida esconde. Então Deus pode estar querendo levar você para um lugar de silêncio, para conversar contigo, para tirar, sabe, essas ansiedades do teu coração, essas preocupações. Deus sabe o que se move na madrugada. Deus sabe o que muitas vezes vem contra nós. Então Deus nos coloca como vigias, como atalaias, para estarmos em oração, clamando em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Nós não podemos, sabe, normalizar tudo, pensar, não, isso é a pessoa que está um pouco agitada, daí ela acorda. Pode até ser uma vez, 2 vezes isso, mas não sempre. Se isso está acontecendo com frequência com você, é porque Deus está te avisando de algo. E coisas que às vezes você não tem a mínima ciência do que é que está por trás, agindo contra você ou contra a sua família, ou Deus quer falar algo específico para você. Agora, vamos para um outro texto. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. O profeta estava incomodado, o profeta Samuel estava incomodado do fato de Saul ser um desobediente. E a Bíblia diz aqui, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha só, Deus falou para Samuel que ele estava arrependido de ter colocado Saul como rei. E a Bíblia diz que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel estava indignado. Às vezes nós estamos indignados com uma situação e Deus quer que a gente ore. Às vezes tem alguma indignação, tem alguma coisa, uma injustiça muitas vezes contra você e Deus quer que você se coloque em oração. Agora, eu quero que você preste atenção. Todo intercessor, e os profetas aqui também, tanto o profeta Jeremias quanto o profeta Samuel, porque todo intercessor tem esses chamados de Deus para orar, sabe? Todo intercessor, e os profetas também. Todo profeta é um intercessor. Todo profeta é um intercessor. Então eu quero que você entenda uma coisa, isso também é uma clara evidência de que você pode ser um intercessor que Deus está separando, um profeta de Deus, uma pessoa que Deus está separando para se colocar em oração. Não, isso não está acontecendo com você, sabe, aleatoriamente. Não, Deus está te separando para levantar um clamor, Deus está te separando para comunicar alguma coisa a você.
E nós temos que ter esse discernimento espiritual e essa maturidade, que Deus nos chama sim para a madrugada, para muitas vezes repreender algo, apresentar a Deus algo, ou receber até uma instrução de Deus naquela madrugada. Aconteceu comigo, eu estava há alguns anos atrás em férias com a minha família, e Deus me levantou numa madrugada dessas. Me levantou numa madrugada onde eu comecei a orar, sabe? E ali Deus me mostrou coisas que estavam para acontecer na minha vida. Ele me levantou na madrugada para falar comigo. E então isso me marcou demais. Tanto que quando, sabe, eu não estou conseguindo dormir, porque eu sou o tipo de pessoa que, como eu acordo cedo todos os dias, então eu 10 e pouco da noite, 11 horas, eu estou na cama, eu estou dormindo. E quando eu não consigo dormir, eu me levanto, porque eu sei, eu preciso orar, eu preciso aliviar minha alma, porque uma alma também turbulenta, gente, não vai deixar você descansar. Uma alma turbulenta, uma alma que está preocupada, uma pessoa que está ansiosa, ela não vai conseguir dormir. Então, quando isso acontecer, daí eu falo que daí já não é um chamado de Deus para você orar, mas é sinal de que alguma coisa está desorganizada em você, tem um desequilíbrio em você. É que nem quando o corpo está em um desequilíbrio, ele vai dar sinais, vai dar uma febre, vai dar uma dor, né? A alma, quando está em desequilíbrio, ela não vai deixar você dormir. Agora, quando é algo espiritual, quando é uma chamada de Deus, o seu espírito vai se inquietar e você vai acordar na madrugada. Então nós temos que discernir essas coisas, porque Deus se move, Deus se revela e muitas vezes Deus quer que nós nos coloquemos em oração em favor da nossa casa. E um detalhe, teve uma certa vez que eu me levantei de madrugada, um dos meus filhos estava gemendo na cama em oração. Aliás, estava gemendo na cama, como se ele estivesse vendo algo, sabe? E eu não estava conseguindo dormir também nesse dia. Me levantei na madrugada, eu ouvi o gemido dele e comecei a orar. Até aquilo passar totalmente, e aquilo passou. Ele se aquietou. E dentro de mim também. Muitas vezes, sabe, nossa família está passando por batalhas espirituais. Nossa família está enfrentando uma luta espiritual. E a gente, tudo que faz às vezes é virar para o lado e dormir. Não. Você tem que aprender a ser o intercessor da tua casa. Você tem que aprender a clamar a Deus, a buscar Deus também na madrugada. Né? Eu sei que quem trabalha muito, né, e que passa o dia inteiro ativo, à noite quer ter um sono só. Mas vai ter algum momento da sua vida que Deus vai te chamar para você estar mais perto dele. Um momento da sua vida onde talvez Deus queira falar algo com você, ou uma mudança de rota, uma mudança de direção na sua vida. Eu quero orar agora por vocês, certo? Eu quero orar por vocês. E se você conhece alguém que tem tido perturbações para dormir, não tem conseguido dormir bem, manda essa live e essa oração e diz, escuta e depois ora no final. Manda para essa pessoa, ok? Em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você. Eu quero apresentar você diante de Deus. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. E enquanto eu falo dos livros aqui, que eu já vou orar, coloca aqui nos comentários se você não tem conseguido dormir bem à noite. Ou se isso tem acontecido com você de acordar às 13 e às 5 da manhã. Coloca aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar você, certo? Coloca aqui, nós vamos levantar um clamor. Olha só, esse aqui são nossos livros, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. São devocionais, olha só. Uma palavra para cada dia e cada página desse livro tem uma oração. Cada página desse livro tem uma oração. E também tem um espaço aqui embaixo para você fazer a sua oração, tá? Eu espero que esses livros aqui possam te abençoar tremendamente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que entrou aqui nessa live e está orando agora junto comigo. Eu oro para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a agitação, leve embora as perturbações e opressões, que a presença de Jesus entre nessa casa e nós ordenamos
a todo tipo de influência maligna, a tudo aquilo que tenta oprimir, a tudo aquilo que tenta subjugar espiritualmente, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta agora e que a presença de Deus enche essa casa, enche os quartos, enche a família. E essa pessoa, meu Deus, que está sendo chamada para a oração, que o Senhor está chamando ela para um ministério de intercessão ou para um ministério profético, meu Deus, que o Senhor possa confirmar isso a ela na madrugada que ela acordar. Fala com ela. No nome de Jesus, eu creio, Pai, o Senhor já está falando com pessoas aqui. Por isso, Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre cada um deles. Eu oro por aqueles que têm sido atacados espiritualmente, para que sejam livres agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, que a mão do Senhor toque a tua vida agora, que a mão do Senhor toque tua família e que teu lar seja um pedacinho do céu, um lugar cheio de paz, cheio de alegria e cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Espero que essa oração, essa palavra tenha sido bênção na tua vida. Peço que você me ajude a compartilhar essa live com o máximo de pessoas. E se você quiser ter um tempo maior com nós, segunda, terça e quarta eu tenho academia aqui no Global, ao vivo. Dentro da minha academia, ali nós temos dado conselhos, temos tirado dúvidas das pessoas e você é nosso convidado. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa.